Fala, meus queridos! No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre queima de gordura, um assunto que todo mundo tem interesse, porque todo mundo tem um restinho de gordura a mais que tem interesse de queimar e jogar fora. Só que como eu não sou nutricionista, não vim aqui para recomendar dieta para vocês, mas sim para explicar fisiologicamente e bioquimicamente como esse processo de queima de gordura vai acontecer lá dentro do nosso organismo. Primeira coisa, por que guardar gordura? Nós temos a capacidade de armazenar tanto gordura quanto carboidrato. Só que o carboidrato, por ser um carbono hidratado, toda vez que nós vamos guardar ele na forma de glicogênio, no fígado ou no músculo, sempre precisa ter moléculas de água associadas. Então você não consegue guardar carboidratos para ter reserva energética para muito tempo. Geralmente aí a quantidade que a gente tem de glicogênio armazenado dura cerca de um dia para fazer a suplementação energética que o corpo precisa. Além disso, cada molécula de glicose que vai compor a grande molécula de glicogênio, ela gera em torno de 32 ATPs para a nossa célula. Já o lipídio, por ser hidrofóbico, ele não precisa ter essa camada de água, você consegue guardar muitas moléculas num espaço muito pequeno. E cada molécula aí de triglicerídeo, ela gera em torno de 108 ATPs. E esses triglicerídeos, eles vão ser guardados lá no nosso tecido adiposo, que nós temos de dois tipos dentro do nosso organismo. O primeiro deles é o chamado tecido adiposo marrom, também chamado de multilocular. Isso porque dentro dele vão ter várias vesículas pequenas contendo triglicerídeos. E esse tecido adiposo, ele não é responsável aí por gerar uma grande quantidade de energia, mas sim para gerar calor. É ele que faz aquela termogênese pelo desacoplamento da termogenina que nós falamos lá no nosso vídeo de termogênese. E esse tecido adiposo marrom a gente tem em grande quantidade durante o início da nossa vida, justamente para a gente manter a nossa temperatura interna, e depois nosso corpo vai se adaptando e aprendendo outras formas de fazer essa produção de calor, e a gente vai diminuindo a quantidade então de tecido adiposo marrom. O outro tecido adiposo que nós temos é o branco, também chamado de unilocular. Isso porque dentro dele tem uma grande vesícula de gordura que ocupa um grande espaço aí do nosso citoplasma e acaba deslocando tanto o núcleo quanto outras organelas para a periferia da célula. Na verdade, essa nossa célula de tecido adiposo branco, ela não é uma célula que tem um metabolismo muito ativo. Então você não vai encontrar uma grande quantidade de organelas dentro dela. Além disso, além dessa nossa célula do tecido adiposo branco guardar uma grande quantidade de lipídio, a membrana dessa célula tem uma característica especial que tem uma proteína chamada de perilipina. O que a perilipina faz? Ela bloqueia o acesso ao conteúdo interno dessas células adiposas, guardando esse triglicerídeo lá dentro e não deixando com que ele seja mobilizado. Só que essa perilipina, ela pode aí ter uma certa desativação quando ela sofre a ação de determinados hormônios, como adrenalina e glucagon. Esses dois hormônios, eles sempre vão ser liberados quando você estiver praticando uma atividade física ou mesmo quando você estiver em um quadro de hipoglicemia, tiver uma baixa glicose no sangue. Justamente porque esses hormônios são responsáveis em disponibilizar energia para o organismo. E quando esses hormônios são liberados, então, através de uma via de sinalização da PKA, eles chegam lá, tiram essa função da nossa perilipina e agora as enzimas lipases podem chegar lá na membrana do nosso adipócito branco e promover então a retirada desses ácidos graxos. Lá dentro, a gente guarda o ácido graxo na forma de um triglicerídeo. Só que para sair lá de dentro, ele precisa ser quebrado em 3 cadeias aí de ácido graxo e vão então ser jogadas na corrente sanguínea. Só que por ele ser hidrofóbico, ele não pode viajar livre na corrente sanguínea. Então ele precisa viajar associado a uma proteína plasmática chamada de albumina. E a albumina pega esse ácido graxo, transporta ele pela corrente sanguínea até o fígado ou até o músculo. E esse ácido graxo, quando entrar nessas células, vai precisar ser transportado lá para dentro da mitocôndria, onde vai ocorrer então a beta-oxidação. Só que, para ser transportado por essa membrana mitocondrial,
pode ocorrer aí, esse transporte pode ocorrer de duas formas. Se ele for um lipídio que tem 12 carbonos ou menos, ele passa livremente pela membrana. Se ele tiver 14 carbonos ou mais, ele não consegue passar, e aí a gente precisa do auxílio de uma proteína transportadora chamada de carnitina. E a carnitina, então, pega esse ácido graxo do citoplasma lá da célula, coloca ele dentro da matriz. E lá dentro da matriz ele vai sofrer quebra. Ele vai sofrer um processo de beta-oxidação, que tem esse nome porque tira carbonos de 2 em 2, formando pequenas moléculas de acetil-CoA. E nós sabemos aí que o acetil-CoA faz parte do ciclo do ácido cítrico e ele permite a oxidação completa, na presença de oxigênio, de todos esses compostos, gerando moléculas de ATP. Essa carnitina que faz esse transporte, muitas vezes é vendida como suplemento alimentar. Isso porque algumas pessoas acreditam que você suplementando a carnitina, você vai aumentar o transporte de ácido graxo para dentro da mitocôndria, que não é verdade. Isso porque a quantidade que nós já temos de carnitina é suficiente para fazer o transporte. E um segundo ponto é que a carnitina é uma proteína, e assim como o colágeno, ela pode sofrer os efeitos aí da digestão de proteínas. O que pode estimular esse processo de lipólise é uma redução aí na sua ingesta, quadros aí de hipoglicemia, que acontece justamente no jejum, ou atividades físicas que fazem com que você libere uma quantidade mais de adrenalina e permita então com que mais lipídios podem ser retirados lá de dentro do seu adipócito branco, certo? Grande abraço e até o próximo assunto.